Então, quando nós falamos do front-end, quais são as linguagens que nós temos que aprender? Então, primeiro, você deve sim aprender o HTML, CSS e também o JavaScript. Então vamos começar com o HTML, que significa Hypertext Markup Language, que basicamente é a linguagem de marcação de hipertexto. Basicamente ele é a estrutura, é o esqueleto do seu site. Quando você entra ali em qualquer site, você aperta Ctrl Shift I, você vai ver várias linhas de código, e aquelas linhas de código que você está visualizando são puro HTML. Vai ter alguns atributos que vão ter ali no meio, alguns códigos CSS e também JavaScript, mas toda aquela estrutura são código HTML, então ele é necessário para definir toda a estrutura, e principalmente agora na versão HTML5, hoje nós trabalhamos muito numa questão semântica, ou seja, nós estamos trabalhando com a estrutura onde estamos enfatizando para os mecanismos de busca, onde vamos dizer qual é o conteúdo principal, onde é um artigo, onde é o rodapé, onde é a barra lateral, onde é os cabeçalhos, os títulos, quais são as imagens importantes. Então nós trabalhamos também numa questão semântica. Se nós formos desenvolver um site somente com HTML, ele não fica agradável, ele não fica visualmente tão agradável, mas só que ele é muito importante porque ele é como se fosse um esqueleto de um site. Então basicamente isso nós vamos definir a estrutura de um site através do HTML. E temos o nosso famoso CSS, que é Cascading Style Sheets, que basicamente é folhas de estilo em cascata. Simplesmente estou dizendo que eu vou estilizar o nosso site. Então imagina aqui um exemplo, nós temos um botão feito em HTML, ele não é bonitinho, mas só que nnós definimos a estrutura semântica dela, e quando nós aplicamos o CSS, nós já podemos deixar um pouco mais estilizado, e principalmente agora na versão CSS3, nós podemos aplicar também animações, que antes era só possível com o JavaScript, hoje nós podemos aplicar com o CSS. Antes, com o HTML, nós definimos a estrutura como se fosse esqueleto, agora aqui nós deixamos já um pouquinho mais bonitinho o nosso esqueleto, ou seja, ele é importante para a parte visual, tá ok? E temos o nosso famoso JavaScript, que ele já é uma linguagem de programação de script de alto nível com tipagem dinâmica. O que significa tipagem dinâmica? Quando nós estamos desenvolvendo alguma coisa, nós estamos trabalhando basicamente com manipulação de informações, e nós podemos armazenar informações em variáveis. Caso você já tenha aí uma noção básica da programação, já entende o que é variável. Variáveis são os valores que podem se alterar. Então nós armazenamos informações em uma variável, que pode ser do tipo texto, que pode ser do tipo number, que pode ser do tipo número, que pode ser números decimais, pode ser um array, onde podemos armazenar mais de uma informação dentro de uma variável, e entre outros. E essa tipagem, que é o tipo dessa informação, ele é totalmente dinâmico. A própria linguagem de programação ele consegue reconhecer o tipo desta informação, por isso que é chamado de tipagem dinâmica, e ele é considerado um pouco uma tipagem fraca, ou seja, ele não é tão específico, mas até o tempo que eu já desenvolvi, que já programei com o JavaScript, nunca tive problema com tipagem, tem funcionado tranquilamente, tá ok? E você sim, que está começando na programação web, deve aprender o JavaScript. Então são essas três principais linguagens que nós devemos aprender, que é a estruturação do corpo do seu site, que é o HTML, estilização, que é o CSS3, e também o JavaScript, que é uma linguagem de programação. E você pode também desenvolver site somente com HTML e CSS, mesmo sem usar o JavaScript. Mas se você quer aumentar o nível do seu site, então você deve aprender o JavaScript, tá ok?